Em novembro de 1975, uma notícia chocou o Brasil. A atual apresentadora do programa Fantástico, Leila Cravo, havia sido encontrada nua, com vários machucados, embaixo de um motel no Rio de Janeiro. De início, muitas pessoas falavam que ela tinha tentado um suicídio, mas anos depois, a verdade veio à tona. Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O caso de hoje foi uma sugestão trazida aqui no canal, e se você também tem alguma sugestão de caso, manda aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve antes de mais nada, assiste esse vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado. Então é isso. Sem mais falação, bora logo pro caso. Leila Cecília Fraga Castro nasceu no dia 23 de novembro de 1953, no Rio de Janeiro. Sua família era considerada bastante conhecida na região, principalmente no bairro da Urca, onde eles moravam e onde ela cresceu. Ela era filha do casal Leni e Adalto, era a filha mais velha e os seus irmãos eram a Rosa e o Kiko. Inclusive, é dito que ela e o Kiko eram bem unidos, já a Leila e a Rosa costumavam brigar bastante, mas nada absurdo, coisa de irmãs mesmo. A Leila sempre foi muito ligada à arte e logo pela adolescência ela já logo se interessou por teatro. Ela chamava muita atenção por conta da sua beleza, e por conta disso, ela chamou a atenção também de um diretor francês que estava gravando um filme na região, e ele ficou encantado com ela e a convidou para participar. Mas, como ela era menor de idade, ela não pôde. Porém, por conta disso, já que um diretor francês havia se encantado por essa jovem, isso começou a chamar a atenção também de outros diretores aqui do Brasil, que começaram a chamar a Leila para participar de alguns pequenos papéis, principalmente nas ditas pornochanchadas, coisas que eram muito comuns lá nos anos 70, que misturava principalmente cenas de erotismo com comédia. E é dito inclusive que muitos atores bem famosos hoje em dia começaram nas pornochanchadas. Seu primeiro papel foi no filme Um Whisky Antes, Um Cigarro Depois. Isso aconteceu em 1970, e logo em seguida no filme Uma Pantera em Minha Cama, em 1971. Em 1973, ela já estava trabalhando na Globo e ela participou da novela O Semideus. E em 1974, ela se tornou então apresentadora do programa O Fantástico. Na mesma época, ela participou também da novela Corrida do Ouro. Como eu disse, mesmo sendo bem jovem, ela chamava atenção por sua beleza. Isso, na verdade, em todos os lugares que ela ia, ela chamava atenção principalmente de homens bem famosos da época. E mesmo sendo um dos símbolos sexuais dos anos 70, a Leila deixava claro que odiava ser o centro das atenções por conta da sua beleza e não por conta do seu talento. Ela reforçava que ela queria ser reconhecida pelo seu trabalho, pelo seu talento, e não por ser um rostinho bonito. Em novembro de 1975, a Leila estava tendo um caso com um homem casado, chamado Arthur Braga. Ele era um empresário muito conhecido e muito rico em São Paulo, mas a Leila acreditava que ele ia largar a mulher dele para ficar com ela, aquela coisa de sempre. Um dos seus sonhos era principalmente casar e ter uma família. Porém, vendo que isso não aconteceria junto com Arthur, eles resolveram terminar. Ela desistiu de um encontro que ela faria com ele lá em São Paulo mesmo, e é dito que ela estava muito triste por conta disso. No final de semana do dia 10 de novembro de 1975, ela estava em São Paulo e ela foi gravar então no programa Silvio Santos, o quadro Quem Sabe Mais, o Homem ou a Mulher, da qual inclusive ela chegou a ganhar. Depois disso, ela e a sua amiga Zélia, que também era atriz, passaram um final de semana em Ilhabela, no litoral norte, e voltou para o Rio de Janeiro na noite da segunda-feira, no dia 11. Mesmo muito cansada, naquela noite ela foi encontrar o seu amigo Marco Aurélio Sampaio Moreira Leite. O Marco era um advogado bastante rico também, bem conhecido no Rio de Janeiro. Ele era casado, muitas pessoas diziam que eles tinham um caso, mas segundo Leila era realmente só amizade, nunca havia acontecido nada além disso. Naquela noite eles foram em um bar bem famoso na região, que era frequentado pela elite do Rio de Janeiro. E vendo que a Leila estava muito triste devido ao rompimento do relacionamento, o Marco a convidou para ir até a suíte presidencial, no motel Vips, que era ali perto.
Lá eles teriam conversado, bebido algumas garrafas de vinho, comeram seu jantar e por volta das 3 horas da manhã o Marco foi embora. Ele deixou pago na recepção e disse então que a sua amiga estava cansada e queria dormir por lá mesmo. Segundo o pessoal da recepção, eles ligaram para o quarto, onde a Leila atendeu com voz de quem estava bêbada e teria pedido mais vinho e cigarros. O garçom foi então até o quarto por volta das 3:30 da manhã, levando os cigarros e o vinho, e a Leila estava bem, ela estava nua, enrolada numa toalha. Ela teria então pego o vinho e entregado toda a louça que estava no quarto. Depois disso, ninguém ficou mais sabendo dela. Pela manhã, um taxista chamado Genival passava pela Avenida Niemeyer, onde era o Hotel Vips, e encontrou então a Leila caindo da varanda do motel até a pista, numa altura de 18 metros. Ele inclusive quase bateu nela, mas ele conseguiu parar antes e foi socorrê-la. Chegando perto, ele percebeu que a mulher estava completamente machucada, nua, mas chegou a checar o seu pulso e ela estava viva. Depois disso, ele correu até o motel, que fechou o estabelecimento para ninguém sair de lá. Eles chamaram então a polícia e a ambulância, e a Leila ficou na pista machucada durante 1 hora até a ambulância chegar. Quando eles chegaram, eles confirmaram que se tratava da apresentadora do Fantástico, Leila Cravo. Como eu disse, ela estava muito famosa na época, ela era um dos nomes do Brasil naquela época, e logo isso se espalhou pela mídia. A Leila teve perda parcial de uma das vistas, traumatismo craniano, vários ossos quebrados e chegou a ficar entre a vida e a morte. Ela passou cerca de 11 dias internada em coma. Perto do corpo tinha um bilhete onde ela supostamente teria escrito que ela se sentia abandonada e carente. E por conta disso, durante todo esse período, a mídia divulgava que tudo aquilo tinha acontecido em uma tentativa de suicídio. E por conta disso, muitas pessoas zombavam da Leila, principalmente por ser uma mulher tão jovem, famosa, acabando com a sua vida em um motel, que naquela época era considerado um tabu. Muitas pessoas foram ouvidas pela polícia, o Marco Aurélio inclusive, que reforçou que teria ido embora por volta das 3 horas da manhã. O taxista Genival também falou novamente que ele viu ela se jogando da varanda, e o garçom confirmando que então que ele teria ido entregar o vinho por volta das 3:30 e que estava tudo bem. Como o caso ocorreu em plena ditadura militar, existia uma certa fiscalização pesada em cima dos motéis e hotéis do Brasil. Porém, quem era o dono do motel Vips era o coronel Ciro Porto Carreiro, que era uma pessoa muito influente na época. E é dito que para manter a discrição do motel e das pessoas que estavam lá dentro, que normalmente eram pessoas da alta elite do Rio de Janeiro, houve muito dinheiro envolvido, principalmente desses grandes nomes que frequentavam frequentemente o local. No dia 23 de novembro, no dia do seu aniversário de 22 anos, a Leila então acordou. Quando deu a sua primeira entrevista, ela já logo respondeu que ela jamais teria tentado suicídio. Disse também que aquilo tinha sido um crime, mas ninguém se importou. Na verdade, ninguém se importou o suficiente para ir pesquisar, para investigar em cima disso. E segundo a imprensa, aquilo tudo era um esquema feito por ela para se autopromover. Principalmente por conta dela ter sido encontrada no motel. E como eu disse, motel era um tabu em 1975 para uma mulher de 22 anos. Um mês após o caso, um jornal resolveu investigar tudo aquilo. O taxista novamente deu uma entrevista para o jornal e ele começou a deixar várias pontas soltas. Ele disse que ele teria envolvimento na polícia por diversas coisas, como violência doméstica e até tentativa de homicídio, e que ele era amigo de várias pessoas que trabalhavam no motel e que frequentemente as pessoas ali ligavam para ele buscar alguém que estava no local. Tal garçom que teria dito que entregou o vinho no quarto dela, ele era na verdade segurança do motel. E é dito que ele não teria nem visto a Leila naquela noite. Muita coisa não batia com a história da tentativa de suicídio. E esse jornal foi o único que na época divulgou que tudo teria sido realmente um caso criminal. Além disso, eles divulgaram outros fatos bem estranhos que eles foram descobrindo, como um relógio que foi entregue a Leila, marcando a hora de 4:40, sendo que ela foi encontrada se jogando supostamente quase 6 da manhã. Um maço de cigarro que não era dela, que foi encontrado dentro do quarto, além de um anel muito valioso para ela que nunca foi encontrado. Outro taxista também apareceu na história e ele teria dito que primeiramente foi ele quem encontrou o corpo. E segundo o relato dele, nada batia com o relato do Genival.
Na época, a família da Leila se negava a falar sobre o caso, até que a Rosa, a irmã dela, veio a público dizendo que suspeitava que a irmã teria sido abusada pelos garçons do motel, já que, segundo ela teria uma amiga que frequentava aquele motel e que essa amiga teria contado que os garçons costumavam ficar olhando os casais tendo relações sexuais. Por conta desse depoimento, o coronel veio a público dizendo que aquilo era um completo absurdo, que seus funcionários eram todos inocentes, porém em nenhum momento ele autorizou nenhum dos funcionários a dar qualquer informação sobre. E como não tinham provas em nenhuma das partes, aquele caso não podia ser concluído. Segundo a Leila, ela não se lembrava de ter pedido cigarros na recepção, e muito menos vinho. Segundo ela realmente estava muito cansada, com sono, e o garçom, na verdade, ele entrava pelo quarto em uma entrada de serviço. E segundo ela também, ela não teria escrito aquele bilhete que na verdade nem era da letra dela. Ela se dispôs a fazer o exame, para verificar se era realmente a mesma letra, mas nada era feito. Era praticamente como se tudo que ela dissesse não valesse de nada. Ela reforçava que tudo aquilo era uma tentativa de forjar uma tentativa de suicídio. Passaram meses, os policiais responsáveis pelo caso foram trocados e cada vez mais pediam provas a ela. A Leila passou meses indo a público, diretamente falando com a mídia, falando sobre o caso, falando que tudo era um crime, ordenando que a polícia fizesse o trabalho. E durante esse período, a Leila começou a ter alguns problemas como síndrome do pânico, mudou de comportamento, tinha lapsos de memória, acordava com bastante pesadelo à noite e não se lembrava exatamente o que tinha acontecido aquele dia, mas de certa forma ela foi tentando voltar para sua vida normal, voltar para sua carreira na TV. Na época ela começou a namorar um homem chamado Maurício e inclusive ele teria vindo a público também, dizendo que a sua namorada acordava várias vezes à noite, gritando, dizendo que os homens queriam agarrá-la. 5 meses após o crime, depois de diversos tratamentos, a Leila se lembrou completamente do que tinha acontecido naquele dia. Ela foi à polícia fazer o seu depoimento e, segundo ela teria tomado 2 remédios para emagrecer naquele dia, que junto com o vinho que ela tinha tomado com o seu amigo, ela teria ficado com muito sono. Por isso, então, Marco Aurélio teria ido embora, deixando ela mais confortável para ela passar a noite ali, até pelo fato de que ela estava muito triste aquele dia. Tempos depois, ela ouviu a campainha do quarto tocando e eram 2 homens amigos do Marco Aurélio. Esses 2 homens tentaram então forçar uma relação sexual com ela, que se negou, porém eles então a espancaram e a estupraram. Ela não disse o nome desses homens, mas segundo ela, um deles era um ministro do governo Geisel. Segundo ela, sua visão estava bem turva, então na maioria das vezes ela só via vultos. Mas depois do ato, ela chegou a ouvir esses 2 homens conversando e um deles dizendo: "Eu ajudo a jogar ela lá embaixo". Depois disso, ela levou uma pancada na cabeça e ela não lembrava mais de nada. Ela passou por um laudo do IML, onde foi confirmado que ela realmente havia sido agredida, inclusive com a pancada na cabeça. Mesmo com a confirmação, a sua carreira foi bastante afetada. Ela depois disso chegou a fazer alguns filmes, porém ela era sempre atrelada a papéis ligados ao erotismo. E entre 1978 e 1979 foram seus últimos trabalhos na TV. Um tempo antes, em 1977, um promotor registrou o crime como crime sexual, após uma testemunha confirmar que viu os homens então colocando seu corpo lá embaixo. Depois disso, foi feito o tal exame para verificar a relação da letra dela com o bilhete encontrado e foi confirmado que não foi ela que havia escrito aquele bilhete. Mas, na época, a mídia não se importou e nada foi notificado. Tempos depois, o caso foi praticamente arquivado, com o depoimento de 7 pessoas, menos o da Leila. A Leila, durante esse período, começou a usar bastante drogas e álcool e vivia com um extremo medo de qualquer coisa. Ainda em 1977, nasceu a sua filha Tatiana e em 1979 ela lançou o livro Passagem Secreta, onde ela citou todo o crime, todo o caso, mas sempre com metáforas. Seus trabalhos na TV e no cinema deixaram de existir. Simplesmente ninguém a chamava mais para nada. Cada vez mais ela ficava deprimida. A sua filha passou a ser cuidada pelos avós, já que a sua mãe não mantinha certa responsabilidade por nada, já não tinha mais controle de nada. E a Tatiana, inclusive, em entrevistas, disse que durante sua adolescência era muito difícil o convívio com a mãe, principalmente porque ela vivia com medo da mãe ter recaídas no álcool. E como ela só soube o que tinha acontecido de fato com a mãe, anos depois, ela ainda passou muito tempo culpando ela e etc. E o Maurício, o pai da Tatiana, ele nunca foi um
um homem presente e ele faleceu ainda quando ela era bem jovem. A Leila se mudou para Cascavel, no Paraná, onde ela passou um tempo, inclusive, trabalhando na televisão de lá. Chegou a trabalhar como apresentadora em um programa infantil durante algum tempo e depois ela voltou então para o Rio de Janeiro, onde ela seguiu a sua vida longe da TV. Em 2015, ela deu uma entrevista dizendo que na época ela havia se sentido abandonada, triste, solitária, deprimida e que existiam muitas pessoas que fingiam admirá-la, que na verdade só queriam pegar a carona no sucesso dela, porque quando mais ela precisou, todo mundo virou as costas, principalmente os famosos amigos. Depois, então, a Tatiana teve uma filha e a Leila se aproximou bastante da neta, mas ainda assim ela não conseguia manter certas responsabilidades por nada e todo o dinheiro que entrava ela acabava gastando muito fácil. Recentemente, a Leila e a Tatiana haviam conseguido se unir mais, né? Elas conseguiram manter uma relação mais amigável. Porém, a Leila, mesmo longe das drogas e do álcool já há muitos anos, ela tinha se relacionado com um homem abusivo, que a proibia de entrar em contato com muitas pessoas da família. Em agosto de 2022, a Leila entrou em contato com a Tatiana, dizendo que estava passando muito mal. E, segundo ela, o parceiro da Leila disse que era besteira e que tudo se resolveria com um chá de hortelã. A Tatiana, então, vendo o sofrimento da mãe, levou ela para o hospital e ela foi entubada e simplesmente ninguém passava informação do que ela tinha. E no momento que a Tatiana foi para casa tomar um banho para depois voltar para lá, ela recebeu a ligação do hospital que a Leila Cravo havia falecido. Ela faleceu no dia 5 de agosto de 2022 por complicações decorrentes à obstrução intestinal. A história da Leila veio ser falada novamente, mais recentemente, depois de um podcast feito para o Globoplay, onde narra toda a história já com detalhes desde o começo de tudo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma sugestão de caso, manda aqui nos comentários. Aproveita e já se inscreve, comenta o que você achou e segue nas redes sociais também. Então é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.